Jornal Times Brasil de volta. No mundo totalmente digitalizado de hoje, a cibersegurança das empresas se tornou não só essencial, como um importante ramo de negócios. Com um faturamento de 500 milhões de reais em 2024, a Asper se consolidou como a maior empresa brasileira do setor. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o CEO e cofundador da Asper, Arthur Gonçalves. Arthur, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Arthur, vocês disseram que mais de 1 trilhão e 500 bilhões de eventos foram monitorados no ano passado. Para quem ainda não está muito familiarizado com esse universo da cibersegurança, o que significa um número dessa dimensão? Cristiane, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com com a sua audiência. Bem, a gente tem um centro de defesa digital, na verdade dois, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que funciona 24/7. Ele é altamente equipado com tecnologias de ciberdefesa e é a partir dele que a gente monitora os sistemas, a infraestrutura e os aplicativos dos nossos clientes. Como você bem falou, ano passado a gente monitorou 1,5 trilhão de alertas. Alertas é tudo aquilo que pode virar um incidente de cibersegurança. Então isso significa dizer que é como se a gente jogasse 48 milhões de partidas de xadrez por segundo contra os hackers. Uau! E desses, quantos de fato, em média, viram um ataque? Olha, é um percentual que varia muito de cliente para cliente. Isso depende muito no setor financeiro, por exemplo, a gente tem um percentual um pouco mais alto. Mas o nosso objetivo é sempre prevenir. Quando a gente fala de cibersegurança, a palavra-chave é a prevenção, que é sempre muito mais barata e muito melhor do que lidar com as consequências de um ataque bem-sucedido. 70% da equipe de vocês é formada por especialistas em cibersegurança. Qual é a importância disso para o êxito do negócio que vocês têm alcançado? É fundamental que tenha tanta gente assim especialista nesse assunto. Exatamente. Cibersegurança é um assunto muito fragmentado. Há 10, 15 anos atrás, bastava uma empresa ter o firewall para proteger a sua infraestrutura e o antivírus. E isso fazia com que a empresa tivesse com o dever de casa feito. Com a transformação digital das empresas, do governo, esse mercado ficou muito mais complexo. Então a gente precisa ter uma equipe de especialistas em cada uma das submatérias aí que compõem esse tema de cibersegurança para estar preparado para lidar com esse cenário desafiador das constantes ameaças digitais que os nossos clientes enfrentam. E como é o sistema de torres de serviço que vocês utilizam no Centro de Operações de Cibersegurança? Explica para a gente. Olha, eles ficam dentro dos nossos centros de defesa digital, como eu mencionei, e o que você tem basicamente ali são especialistas divididos por cada uma das matérias e das tecnologias que compõem essa abordagem completa que a gente tem que ter para o mercado de segurança. Então, você vai ter ali, por exemplo, uma torre de especialistas em proteger a infraestrutura do cliente, uma outra torre mais focada em proteger os sistemas e por aí vai. Tudo isso para que a gente consiga ter essa abordagem completa e lidar com os desafios crescentes que os cyberataques nos impõem todos os dias. Os clientes de vocês são dos mais variados segmentos ou há segmentos específicos que procuram mais pelos serviços de vocês? Cibersegurança hoje é um desafio de toda empresa e de todo setor. O perfil dos clientes da Asper são grandes e complexas organizações, bem distribuído, vai desde o setor financeiro até seguros, telecomunicações, saúde. Então eu diria que é bem distribuído, mas sempre com grandes organizações, muitas delas inclusive multinacionais. Vocês hoje têm escritório em 4 cidades brasileiras, é isso? E também em Nova York. Quais são os planos de expansão da companhia, planos globais? Exatamente. A nossa sede fica em São Paulo, a gente tem escritórios no Rio, em Florianópolis, em Brasília e recentemente expandimos a nossa operação para os Estados Unidos. Isso se deu porque algumas empresas que a gente já operava e já atendia no Brasil são empresas multinacionais que também tem operações no mercado americano e uma vez que já confiavam na gente, ficou muito mais simples a gente consolidar esses contratos e passar a atendê-los lá. Estar lá também tem um outro ponto positivo, que a gente bebe da fonte da inovação tecnológica. E aí, como um passo seguinte, a gente também começou a expandir organicamente a nossa atuação
e prospectar clientes locais americanos. Uma das notícias do dia, claro que você acompanhou e a gente acabou de falar sobre isso, é exatamente a disputa entre o ChatGPT e a DeepSeek, que é uma startup chinesa que ultrapassou o rival americano, o ChatGPT, em número de downloads. A DeepSeek disse que sofreu ataques cibernéticos hoje, depois que ganhou tanta popularidade assim. E disse que agora eles vão limitar o número de usuários novos. Isso ajuda a resolver esse problema? Olha, eu acho que isso foi mais a consequência do ataque e uma medida muito pontual que eles tomaram nesse momento do que uma medida definitiva. O que tudo indica é que eles sofreram um ataque que a gente chama de negação de serviço, que é quando você tem ali uma simulação de milhões de acessos simultâneos que o atacante conduz com o objetivo de derrubar o serviço e tornar aquele serviço indisponível. Infelizmente, foi o que aconteceu hoje no caso deles. Um dia em que eles tiveram uma exposição positiva, ultrapassando o ChatGPT em avaliações e número de downloads, e aí tiveram esse ataque no final do dia. Então, você vê que o dano, não só financeiro, mas reputacional, quando um desses ataques prosperam, às vezes é ainda maior. O Brasil sofre muito de ataques cibernéticos? Nós somos um dos países que mais sofrem ou não? Sim, na verdade o Brasil é o segundo país mais atacado do ponto de vista cibernético no mundo, perde só para os Estados Unidos. Acho que tem duas explicações para isso. Primeiro, o tamanho do país, que vem num ritmo muito acelerado de transformação digital. A pandemia encurtou ainda mais a transformação digital das empresas, que tiveram que lançar ali serviços literalmente do dia para a noite e ainda sem a devida maturidade do ponto de vista de defesa digital. A boa notícia é que há 10 anos atrás, empresas brasileiras destinavam 5% do seu orçamento de tecnologia para investimento em cibersegurança e esse número no ano passado já subiu para 35%. Então a gente está num excelente caminho e vê também o governo lançando iniciativas brilhantes, como, por exemplo, a plataforma GovBR, que atende mais de 5 mil serviços e também tem os seus desafios de segurança digital. Rapidamente, antes da gente acabar, que nosso tempo está encerrando, mas eu não quero deixar de fazer essa pergunta. Quais são os conselhos que você daria para empresas pequenas e médias que não tenham, claro, os mesmos recursos que grandes corporações têm para se proteger? Olha, sem dúvida, o primeiro conselho é tratar cibersegurança como um assunto estratégico, não como apenas um custo da empresa, porque o dano reputacional e o dano financeiro, se um dos ativos digitais dessa empresa for violado, é muito grande. O segundo conselho é investir também em medidas educacionais. Ano passado, 76% dos ataques ao mercado financeiro foram por intermédio de engenharia social, que é quando o hacker coleta pequenas informações sobre a sua vida, acaba descobrindo a sua senha, consegue violar a sua identidade digital e isso não está tanto no campo da tecnologia. Então, campanhas educacionais para que você tenha uma senha forte, para que você não compartilhe dados de login e consiga proteger a sua identidade digital, sem dúvida também é um caminho muito importante para as pequenas e médias empresas. Arthur, muito obrigada, um prazer conversar com você. Obrigado você pelo convite, foi um prazer. O prazer foi meu, boa noite.